Olá, boa tarde. Segunda, 24 de junho, dia de São João, estamos chegando com Câmara Repórter, primeira edição. E a gente começa falando de saúde porque mais de 60 medicamentos continuam em falta na Unicat, a Unidade Central de Agentes Terapêuticos do Estado. Hoje foi mais um dia que os usuários foram à central e saíram sem os remédios que precisam. Pela segunda vez, Helena saiu do Seridó em direção à Unicat, na capital potiguar. Chegou em Natal para buscar o remédio da nora, que acaba de ficar deficiente visual. No entanto, ao comparecer à unidade, constatou que a medicação está em falta. Eu vim porque minha nora ela sofre de uma inflamação e por causa dessa inflamação ela já perdeu a visão. Aí o médico recomenda ela tomar essa medicação para não perder os outros órgãos do corpo dela. Aí já vim, essa está sendo a segunda vez, não consegui o remédio ainda e está sem a medicação. Venho de longe, saiu 3 horas da manhã de lá e até agora não consegui. E na farmácia é caro? E na farmácia é muito caro, ela não consegue comprar, que ela só tem um salário mínimo e não consegue porque é quase R$300. Só 30 comprimidos, ela precisa de tomar esse medicamento e não tem. Vai chegar quando? Eles me disseram aqui que daqui a 60 dias é que vai chegar essa medicação, para quem está precisando hoje. Aos 80 anos de idade, seu Jonas também deu viagem perdida. Com problema nos rins, ele está tendo de comprar a dapaglifosina na farmácia. De fevereiro para cá, eu estou comprando. E é 180, 130, uma coisa assim. Remédio para quê? Para os rins. E aí, como é que é para o senhor a sensação de chegar aqui desde fevereiro? Eu vou lá, falo com o rapaz, ele disse, não chegou ainda. Ele olha no computador, não chegou ainda. Pronto, a gente não pode fazer nada. Isso depende desse remédio. Não sei, quem vai saber é o doutor, né? Eu estou tomando o remédio. Eu digo que sem esse remédio fica complicada a sua saúde. É. Toda doença complica a saúde. Toma esse remédio uma vez por dia? É uma vez. E não pode faltar? Não. De acordo com a listagem de medicamentos disponíveis no portal da Unicat, nesta segunda-feira, 61 remédios estão marcados como em falta, por estarem ou em processo de licitação ou aguardando o envio do Ministério da Saúde. Dos 2 remédios que a dona Francisca buscou, conseguiu apenas a insulina. O calcitriol está em falta na Unicat. Eu compro 10 vezes, quando eu... Aí ele diz, não, vai estar perto de chegar. Há quanto tempo que está faltando? 2 meses só. Há 2 meses. É. Aí a senhora compra na farmácia por quanto? É 80, depende. Tem farmácia que é mais barata, tem farmácia que é mais cara. E a senhora tem que estar tomando esse remédio que é uma vez por dia. É. Nós buscamos uma posição da Secretaria Estadual de Saúde e até agora não recebemos um retorno. E a gente continua falando de saúde e de um dado muito preocupante. Natal é a capital do Nordeste com o maior percentual de pessoas com diabetes. Os médicos chamam a atenção para essa doença silenciosa que pode ter consequências graves para a saúde. Há 2 anos, Daisy foi diagnosticada como pré-diabética. Os sinais da doença foram uma estranha dormência sentida nas mãos e pés. Formigamentos nas mãos, pernas, e me deu uma alerta quando meu pai foi fazer um risco cirúrgico, e nesse risco cirúrgico ele teve que fazer um exame que é uma glicose, e nessa glicose deu uma diabetes de 600. E isso ficou um alerta que ele nunca sentia nenhum tipo de sintomas. Era uma diabetes silenciosa, aquela que você nunca sabe que tem. Então, a partir do momento que ele descobriu, então foi um alerta para a gente, da família toda. Isso aí eu como uma sobrepeso, acabei indo me cuidar também. Hoje em dia, Daisy convive bem com a doença, equilibrou a alimentação e faz uso de medicamentos para repor a glicose. Procurei a endócrino e a partir do momento comecei a me cuidar mais. Fiz todos os exames e descobri que tinha uma diabetes tipo 2, onde hoje faço todo o tratamento com a medicação e faço o uso contínuo
E vou acompanhando, todo mês faço os exames para acompanhar como é que anda a diabetes no meus exames, faço uso contínuo dos meus medicamentos. De acordo com o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco de Doenças Crônicas, com um índice de 11,8%, Natal é a capital do Nordeste com o maior percentual de pessoas diabéticas. As pessoas mais suscetíveis a essa comorbidade possuem obesidade ou adquirem a doença por fatores genéticos. A gente precisa estar atento aos fatores de risco para se desenvolver o diabetes. Podem ter fatores genéticos, então se eu tenho algum familiar meu que tenha diabetes, né, vai ter um risco maior também de eu ser diabético, mas também fatores ambientais. Então, assim, eu aumentar de peso muito rápido, não ter uma obesidade, um sobrepeso, então isso aí leva ao maior risco também de eu ser diabética. E nós temos vários tipos de diabetes, mas os principais é o tipo 1 e o tipo 2. Então, o tipo 2 é o mais prevalente no mundo inteiro. E mais ou menos 90% dos pacientes têm diabetes tipo 2, em torno de 5 a 10% o diabetes tipo 1. Qual a diferença de um para o outro? O diabetes tipo 2 é quando a minha insulina, que é o hormônio que controla essa glicose, ele não consegue agir da maneira certa. Então, ele consegue baixar, mas não tanto a minha glicose. Já no diabetes tipo 1, eu não consigo produzir esse hormônio. Então, o fato de eu não produzir o suficiente mantém sempre minha glicose muito alta, né? Então, nesses pacientes especificamente, eu preciso repor esse hormônio. Então, o tratamento é o uso da insulina. Segundo a endocrinologista Camila Pereira, além da dormência nos membros, a diabetes pode dar sinais a partir de uma vontade excessiva de alimentação. A vista turva é um outro sintoma. As consequências para quem não se cuida podem ser graves. Essa glicose muito alta, ela vai alterando vários vasos do nosso corpo, né? E isso aí é o que vai dar o problema. Então, se a glicose está muito alta por muito tempo, ela vai alterar esses vasinhos, por exemplo, na retina, leva a sangramentos na retina. Então, isso aí pode levar a uma cegueira no futuro. Então, esses pacientes diabéticos, quando tem um diagnóstico, precisa pelo menos uma vez ao ano passar no oftalmologista. Um outro problema, começa a alterar os vasos também no coração, no cérebro. Então, isso aí pode levar a um risco maior de ter um AVC, de ter um infarto. Então, o diabetes é um fator de risco muito importante para ter infarto ou AVC. Então, por isso que a gente está sempre fazendo esse alerta, né? Ainda de acordo com a especialista, o tratamento para a doença é feito com medicamentos e a participação de mais de um profissional. Em si, o tratamento consiste no uso de medicações, né? Então, nós temos comprimidos, hoje em dia, inclusive comprimidos que atuam também na prevenção de risco cardiovascular, então, que diminui o risco do paciente ter um infarto, de ter um AVC, que melhora a perda de proteína na urina nesses pacientes que estão uma chance maior de ser renal crônico, né? Então, a gente usa medicamentos para controlar a glicose e também para com esse benefício cardiovascular, né? Para evitar complicações. E quando o paciente realmente está muito descompensado, ou pacientes que são diabéticos tipo 1, que não produzem realmente a insulina, a gente precisa repor essa insulina. Então, o tratamento consiste também no uso da insulina, mas aí vai depender de caso a caso, da avaliação que é feita a cada 3 meses com os exames. E, além disso, precisa passar no oftalmologista uma vez ao ano para ver como estão esses vasos na retina, fazer o exame de fundo de olho e também, pelo menos uma vez ao ano, fazer um exame na urina, que a gente chama de proteinúria, né, que é microalbuminúria ou relação albumina-creatinina, que é um exame que vai avaliar a perda de proteína na urina, que também é um importante fator de risco. E agora a gente fala de uma oportunidade para capacitação. Tem inscrições abertas para cursos gratuitos em Natal. Tarsila Costa. A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social está abrindo inscrições para 130 vagas de cursos de qualificação profissional. O objetivo da ação é oferecer oportunidades de desenvolvimento para aqueles que buscam aprimorar suas habilidades e ampliar suas chances no mercado de trabalho. As inscrições para os cursos estão abertas nesta terça 25 e quarta 26. Os interessados podem se inscrever presencialmente nas unidades do Centro Municipal de Trabalho e Empreendedorismo da Zona Norte, no Gramoré, e do Alecrim, na Avenida Presidente Bandeira, das 8h30 às 16h30. Para participar, os candidatos devem ter pelo menos 18 anos, ensino fundamental 1 ou 2 incompletos. Entre as opções de cursos que acontecerão nos turnos da manhã e tarde estão maquiagem, design de sobrancelhas, corte de cabelo, escovas e penteados, produção de pizzas e agente de recepção. Os interessados devem apresentar cópias do RG e originais do CPF, PIS, NIS, carteira de trabalho, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. A seguir, Câmara de Natal nomeia primeiros aprovados no concurso público para a Casa Legislativa.
A TV Câmara Natal está com uma novidade. Agora você pode contar com o Legis Vídeos, uma plataforma de fácil acesso disponibilizada por meio de uma parceria entre a Câmara Municipal de Natal e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Para acessar, basta digitar o site cmn.al.rn.leg.br. Lá você encontra todos os eventos legislativos realizados a partir do mês de março de 2024. No site você pode baixar o vídeo completo ou apenas uma parte. Outra ferramenta é fazer o download somente do áudio ou do vídeo. Não esqueça, o site do Legis Vídeos é o cmn.al.rn.leg.br. A página do YouTube da TV vai continuar ativa por meio do endereço eletrônico youtube.com/TV Câmara Natal. De volta com Câmara Repórter, primeira edição. Quem mora em Natal ou visita a capital Potiguar hoje tem a chance de explorar 36 bairros distribuídos em 4 regiões administrativas. Mas é no centro histórico que mora a preocupação com a preservação da nossa história e do nosso patrimônio. É o que vamos explorar a partir de hoje em nossa série especial Natal Cidade Histórica. Nessa primeira reportagem, vamos conhecer um pouco da história da capital do Rio Grande do Norte. Quem mora ou visita Natal nos dias de hoje tem a opção de percorrer 36 bairros divididos em 4 regiões administrativas: Norte, Sul, Leste e Oeste. Mas se engana quem pensa que o processo de crescimento do município foi rápido. Tudo começou aqui, no centro da cidade. Na época, em 25 de dezembro de 1599, foi celebrada uma missa aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação. Por isso, a nossa cidade foi batizada com o nome de Natal. Natal tem essa característica de não foi vila. Natal já surgiu como cidade, embora que não existisse. Mas, juridicamente, o rei, na época, Filipe II da Espanha, manda que funde uma cidade. Ele não mandou fundar uma aldeia nem uma vila, mas uma cidade. Então, Natal, do ponto de vista jurídico, é uma das cidades mais antigas do Brasil. Do ponto de vista urbano, ela se acaba com o domínio holandês, recomeça tudo pós-domínio holandês. Curiosamente, o Forte dos Reis Magos começou a ser construído antes das primeiras casas serem erguidas na cidade. Sua finalidade era proteger o território brasileiro das investidas dos franceses. O forte ficou pronto, ou melhor, ficou em estado de defensão, que não era ainda a fortaleza que é hoje, mas ficou em estado de defensão em 1598. Em 1599 já existia a Igreja Matriz, pequena, se resumia só a Capela Mor. Isso se viu claramente em 1994, quando houve prospecções arqueológicas na igreja, porque até então o que se dizia é que Natal tinha uma capelinha dedicada a Nossa Senhora da Apresentação, precária, de taipa, coberta de palha. Isso nunca existiu. A igreja de Matriz de Natal sempre foi construída para ser uma igreja, catedral de uma cidade. Então, ela foi construída de pedra. Minimamente, era só a Capela Mor, depois foi crescendo, obedecendo já um traçado original, e só foi concluída em 1864, eu acho, com a construção da torre. Em seguida, surgiu o bairro da Ribeira. Sua finalidade era comercial, por conta das embarcações que ancoravam no rio Potengi. A cidade, quando surge, ela surge o que hoje é o centro da cidade, ali na Praça André de Albuquerque, e a Ribeira vai ter importância como porto. As pessoas muitas vezes não se apercebem que naquela época não tinha carro e que as mercadorias chegavam pelo mar. E o rio Potengi era exatamente, o ancoradouro dessas embarcações. Então a Ribeira era o ponto do comércio. Mas o ponto do comércio, por quê? Porque o comércio era marítimo e uma parte fluvial. Daí a importância da Ribeira. A partir do momento que surge o carro, que surgem estradas, a Ribeira vai, com o passar dos anos, perdendo a sua importância. Acrescentam-se outros fatores, como, por exemplo, o crescimento da cidade, o crescimento demográfico e urbano da cidade, a própria modernidade com outras inovações.
O início do século XVIII que a Cidade Alta desceu para Ribeira, porque existia, eu acredito, quase que uma falésia. Era muito difícil você descer para Ribeira. Tanto que o primeiro nome da rua Câmara Cascudo foi Rua do Aterro, porque foi quando se liberou esse acesso para Ribeira e começou a expansão da cidade. Segundo o historiador Luiz Eduardo Brandão, Natal teve grande impacto de desenvolvimento em 2 períodos. No século XIX, com o comércio do algodão, e durante a Segunda Guerra Mundial, com a chegada dos norte-americanos. Na Segunda Guerra Mundial, Natal ela tem um aporte econômico muito grande. A presença de uma média de 10 mil soldados americanos aqui, em determinados períodos, gastando em dólar, há um crescimento vertiginoso da cidade, inclusive populacional. A população dobra no período da guerra. A cidade começa a enriquecer, ela tem um impulso de crescimento muito grande, um impulso de enriquecimento com pequenas indústrias, principalmente com o comércio, com atividades de serviço. Foi muito grande o impacto econômico da Segunda Guerra aqui. Foi aqui em Natal, em 28 de janeiro de 1943, que o presidente americano Franklin Roosevelt se encontrou com Getúlio Vargas e selou o envio das forças expedicionárias brasileiras para auxiliar os aliados nos campos de combate da Itália. O encontro, chamado Conferência do Potengi, desde 2009 é encenado no Complexo Cultural Rampa, às margens do rio Potengi. 28 de janeiro de 1943, reuniram-se aqui às margens do Potengi o presidente Getúlio Dornelles Vargas e o presidente Franklin Delano Roosevelt. E Roosevelt vinha de Casablanca numa reunião com Churchill. Vargas veio para cá secretamente, tanto que nem o governo do Rio Grande do Norte sabia. E daí eles começaram a elaborar as formas e maneiras mais educadas para que o Brasil pudesse proporcionar aos aliados a forma de que a logística chegasse na Europa. E essa negociação influiu na formatação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que foi efetivamente para a Europa, e a ela cabe a oficialização da paz. Foi a FEB que o exército alemão se rendeu. Natal, pela condição geográfica intrínseca, que permitia estar na Europa a menos de 2.800 quilômetros, na Europa não, na África e Marrocos, essa condição geográfica de Natal trouxe esse protagonismo para que a gente pudesse e devemos rememorá-lo enquanto existir este mundo. No complexo está localizado o Museu da Rampa, com mais de 1000 itens da época catalogados. A ideia é preservar a memória da cidade num período tão importante para a história da humanidade. Cada um no nosso grupo, cada um tem um pedaço de material, adquire internet, adquire de um antigo soldado febiano, de familiares de soldados que faz as doações, e nós vamos fazendo agrupamento desse estoque de objetos que reverenciam esse período natalense da Segunda Guerra. Nós temos catalogado mais de 1000 objetos, Vai até de revista, de medalhas, de fardamento, tudo. Precisamos trazer mais você natalense, você turista, conhecer aqui o Complexo Rampa. Na reportagem de amanhã, nós vamos fazer uma viagem pelos prédios abandonados e o que tem sido feito para tentar recuperar e preservar esse nosso patrimônio histórico. Há alguns anos, Natal foi contemplada com um programa PAC Cidades Históricas, que mandaria recursos para a nossa capital, e ao longo dessa série a gente vai em busca de saber o que foi feito até hoje. Amanhã a gente traz então a segunda reportagem da nossa série Natal Cidade Histórica. Vamos agora às notícias aqui do Legislativo. Hoje pela manhã teve reunião da Comissão de Justiça. Na reunião da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final desta segunda-feira, a última do semestre antes do recesso parlamentar, foram encaminhados para a relatoria 28 projetos e apreciadas outras 69 matérias. Muitas matérias deliberadas, a gente chega aí perto de 1000 matérias, que nós 7 tivemos aí a responsabilidade de fazermos a deliberação. Terminamos o semestre com a missão cumprida, com a pauta zerada, demos a maior celeridade possível, porque além das matérias ordinárias, das
sessões que nós temos toda segunda-feira, nós também fizemos várias sessões extraordinárias, bem como fizemos deliberações em plenário. Então, a Comissão de Justiça é uma comissão, de fato, que tem um trabalho muito importante, um trabalho, assim, às vezes até um pouco exagerado, porque demanda de muita atenção mesmo, porque não é só você pegar e apresentar os seus pareceres, você precisa também prestar bastante atenção nos outros pareceres. Então, é uma confiança muito grande que é dada pelo conjunto dos 29 vereadores à comissão, e a gente precisa e faz tudo para que a gente possa entregar aquilo da melhor forma possível. Então, a gente termina o semestre muito feliz, agradecendo aos vereadores. Entre as matérias aprovadas está a do vereador Dixon Júnior, que dispõe sobre a disponibilidade do carnê de IPTU em braille. Com as novas tecnologias, né, com acesso à informação, muita gente pega seus carnês online, né, em imagens, PDF, mas ainda tem gente que já recebe em casa aquele carnê em papel, e essa questão do braille, ela dá mais inclusão, ela dá mais acesso a essa informação para pessoas que têm deficiências visuais. Então, foi aprovado agora na Comissão de Justiça, e tenho absoluta certeza que quando no plenário esse projeto vai ser aprovado, né, até pela necessidade, e chegando na prefeitura vai ser sancionado imediatamente, para que em breve, se brincar, já no próximo ano a gente ter esse carnê em braille aqui para toda a população. Também foi aprovada pelos parlamentares uma matéria do vereador Felipe Alves, que dispõe sobre a criação de um dia em homenagem à participação de Natal na Segunda Guerra. A matéria teve relatoria do vereador Ranieri Barbosa. Uma cidade sem memória é uma cidade sem história. É igual um livro sem página. Ninguém vai ler um livro que não tenha páginas. Então, eu acho muito importante um projeto como esse, porque Natal vai ser emblemático. Como sempre insisto em dizer, a principal atividade econômica de Natal, a nossa indústria, é o turismo. A vocação de Natal e o perfil de Natal é para o turismo. As nossas principais riquezas para potencializar a área econômica e depois na sua cadeia produtiva vir o social, o ambiental, o urbanístico, é o turismo. Então, diante disso, acho que Natal tem que ser realmente uma vitrine, um paradigma no turismo da Segunda Guerra Mundial. É histórico a passagem e a representatividade e a importância que Natal teve. A rampa era para ser um acervo gigantesco, riquíssimo. E dentro do nosso roteiro turístico, o Aeroclube, o antigo aeroporto Augusto Severo, o nosso sítio histórico, aonde à época, na Segunda Guerra Mundial, era frequentado, principalmente o bairro da Ribeira, resgatar essa memória de Natal, é fazer Natal uma cidade viva para o mundo, não só para o Brasil, porque foi a participação do Natal em uma guerra mundial. Então, vejo que teve uma representatividade significativa e que é muito tímida, inclusive a forma como é colocada a participação do Natal na Segunda Guerra. E esse projeto de lei vem para potencializar exatamente essa magnitude da importância de Natal. Os parlamentares também aprovaram matéria que dispõe sobre a proibição do transporte de passageiros menores de 14 anos em transporte por aplicativo ou táxi desacompanhados pelos pais ou responsáveis. O projeto é de autoria da vereadora Nina Souza. Hoje o acesso ao táxi, o acesso ao carro de aplicativo, ele é muito fácil. Então, você pegar e adentrar esses veículos com crianças menores de 14 anos, é preciso que aumente se tenha o questionamento. Você é pai, você é avô, você é parente, você é responsável, o que é que você é? Como é que você entra dentro de um automóvel desse com a criança e a pessoa, o motorista, não pergunta? Né? Então, você veja que é um meio muito fácil de você sequestrar uma criança, inclusive. Você pega uma criança, entra de um aplicativo desse e aí pode me questionar, mas o aplicativo tem registro? E não. A gente sabe a quantidade, inclusive a gente vem aqui tentando na Câmara fazer esse monitoramento, quantidade de fakes que são colocados como pessoas que chamam o aplicativo, não é à toa que nós temos aí assaltos, assassinatos, enfim, envolvendo motoristas do aplicativo. Então, é um meio de proteger as crianças. Notícia boa agora, a Câmara de Natal nomeou hoje os 14 primeiros aprovados no concurso público aqui da Casa Legislativa. A lista com os nomes saiu no Diário Oficial do município nesta segunda. Hugo Fernandes tem os detalhes. A mesa diretora da Câmara Municipal de Natal publicou no Diário Oficial do Legislativo natalense desta segunda-feira a lista dos candidatos aprovados no primeiro concurso público realizado pela Casa.
Os candidatos aprovados irão preencher vagas no cargo de técnico legislativo e assistente legislativo. Entre as habilitações estão áreas como administração, informática, letras e gestão pública. Para tomar posse, os aprovados devem apresentar uma relação de exames médicos e também de documentações, como a escolaridade exigida para o cargo, a cópia de documentos oficiais com foto, o comprovante de residência, entre outros itens. A lista completa exigida está disponível no Diário Oficial da Câmara desta segunda-feira. Agora a gente fala de São João. Hoje é dia de São João. Sábado passado, a programação do São João de Natal foi cancelada por causa das fortes chuvas registradas aqui na capital. Essa programação foi transferida para hoje e acontece lá na Praça Pedro Velho, em Petrópolis. Tarsila Costa. A noite desta segunda-feira promete ser animada na Praça Pedro Velho, em Petrópolis, com os shows de São João de Natal 2024. A programação com entrada gratuita tem início a partir das 18 horas, com shows de Pedro e Eric, Rodrigo Alves e Aline Reis. Quem fecha a noite é a banda Grafite. Os shows estavam previstos para o último sábado 22, mas devido às fortes chuvas, as apresentações foram adiadas após vistorias da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para garantir a segurança do público e artistas. Além das tradicionais opções gastronômicas, haverá área PCD e um telão transmitindo parte do jogo do Brasil e Costa Rica pela Copa América, às 22 horas, além de DJs nos intervalos da troca de palco. Muito obrigado pela sua companhia. A gente fica por aqui. Mais notícias no Câmara Repórter, segunda edição, com Larissa de Souza, ou agora mesmo no nosso portal câmaramunicipaldenatal.com.br. Tchau, valeu, excelente semana para você e até amanhã.